Bom dia! Vocês estão bom? Sim! Eu sei que vocês já sentaram. Vamos ficar de pé de novo? Vamos ficar de pé. E eu vou te convidar nesse primeiro momento. Nós vamos cantar uma música do Espírito Santo aqui. Pode ser refrigerar minha alma, minha mesmo, né? Eu quero te convidar a fechar os seus olhos por um instante. E que nesse momento nós possamos desejar a presença do Espírito Santo. Nós já tivemos aqui um louvor, nós já tivemos adoração ao Santíssimo Sacramento. E nesse momento eu quero te convidar a desejar a presença do Espírito Santo sobre nós, neste lugar, no seu coração. O Espírito Santo é aquele que nos convence daquilo que é bom, daquilo que é justo, do que é o pecado. É o Espírito Santo que é o nosso consolador, o nosso santificador. E por isso nesse momento eu te convido a clamar a presença do Espírito Santo. Te convido a desejar que nessa manhã o Senhor fale com você. Fala: Senhor, nessa manhã eu quero te pedir que o Senhor fale comigo. Nessa manhã, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa revelar na minha história, na minha vida, aquilo que é a Sua santa vontade, a Tua boa, perfeita vontade, Senhor. Por isso derrama sobre nós, sopra sobre nós hoje o Teu Espírito Santo. Senhor, a nossa alma tem sede de Ti, o nosso coração tem sede do Senhor, o nosso coração tem saudade de Ti. Por isso nessa manhã nós desejamos viver uma experiência profunda com o Senhor. Sopra, Espírito Santo, sobre nós. Canta isso, sopra, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo, sobre nós. Mais uma vez, sopra, Espírito Santo. Pede isso. Sopra, Espírito Santo, sobre nós. Sopra, Espírito Santo, sobre nós. Refrigera minha alma e faz-me fiel. Refrigera minha alma e faz-me fiel a Ti. Refrigera minha alma e faz-me fiel a Ti. Refrigera minha alma e faz-me fiel a Ti. Refrigera minha alma a Ti. Sim, Senhor, nessa manhã nós desejamos a Tua presença. Que o Senhor possa trazer consolo para a nossa alma, muitas vezes ferida. Que o Senhor possa trazer a Tua santa presença, a Tua santa vontade, Senhor. Nós desejamos nessa manhã viver uma experiência com a Tua graça. Iniciamos esse momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar agora. Agora nós levantamos de novo, porque a vida é assim, né? Então, bom dia para você. Vamos de novo? Bom dia! Aê, eu me chamo Marcelo Braz, eu tenho 29 anos, sou fundador do movimento de evangelização chamado Louvor Entre Amigos. Nós nos reunimos lá no Santuário Santo Antônio toda quarta-feira, 19 horas. Sou casado com a mulher mais linda do mundo, né? Com todo respeito a vocês que estão aqui, vocês são muito bonitos, mas a minha esposa é a mais bonita do mundo, né? A Brenda. Sou pai da Maria Clara, que é um presente de Deus para nós. Então vocês provavelmente no meio da pregação vocês vão escutar ela falando aí também, porque enquanto eu prego, ela prega de lá também, do lugarzinho dela. E é uma graça de Deus a gente estar aqui hoje, né? Falando sobre, né, neste Monte Alverne, falando sobre das feridas à vida nova. O Frei já falou, né, que é o tema que eles estão rezando, na verdade, já nesse ano todo, 800 anos da estigmatização de São Francisco. Mas quando eu preparava esse momento, eu até peço perdão para os freis se eu não falar disso, porque eu não preparei citando a estigmatização de São Francisco. Eu quero falar de uma outra ferida que vai nos levar a uma vida nova.
Então eu quero te levar nesse momento a você, através da vida de São Francisco, através do que nós vamos partilhar, a você entender que Deus nos convida a uma vida nova, que o Senhor preparou para nós, uma vida nova. Você jovem, você adulto, você pai, você idoso, Deus preparou para você uma vida nova. E nós, no decorrer da nossa vida, nós vamos enfrentando muitas feridas, né? Muitas feridas. E as feridas, as adversidades, os problemas que nós passamos, eles não podem ser empecilhos para que nós cumpramos com a vontade de Deus. Então às vezes a gente sofre, né? O Padre Paulo Ricardo vai ensinar muito bem isso para nós, que o homem, né? Nós tendemos a fugir da dor e buscar sempre o prazer. Então quando a gente está sofrendo, a primeira coisa que a gente vai fazer é buscar um prazer para sair daquela dor, daquele sofrimento. E nem sempre nós precisamos buscar um prazer para viver bem o sofrimento. O sofrimento tem algo para nos ensinar. E aí eu quero que você e eu, nesse momento, nós aprendamos com o sofrimento. Amém? Então nós vamos trilhar um caminho nessa pregação. Preciso que você esteja comigo na pregação toda. Eu acredito que nós não vamos demorar, ainda tem a Santa Missa, que é o ápice, né, que é o principal. Então nós vamos tentar ser breve. Então nós vamos trilhar um caminho nessa pregação. E a primeira coisa que eu queria que nós entendêssemos é qual é a finalidade do homem. Você sabe qual que é a sua finalidade? Alguém aí chuta qual que é a finalidade do homem? Pode falar. O povo do Jota aqui, meus amigos aí. Qual que é a finalidade do homem? Vamos ver o que o catecismo fala. Qual que é a finalidade do homem? O catecismo da Igreja Católica, no primeiro parágrafo, vai dizer que Deus, infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, em um desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para fazê-lo participar da sua bem-aventurança. Eis porque desde sempre e em todo lugar está perto do homem, chama-o, ajuda-o a procurá-lo, a conhecê-lo e a amá-lo com todas as suas forças. Qual que é a finalidade do homem? Participar da bem-aventurança do Senhor. A finalidade do homem é desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para fazê-lo participar de sua bem-aventurança. Então a finalidade nossa, de nós homens, mulheres, é participarmos da bem-aventurança de Deus. E o que significa bem-aventurança? Pediram para avisar que o Frei está tendo construção ali em cima. Quem precisar, dos dois lados, né, Frei? Vai ficar dos dois lados, lá no fundo do teatro, quem precisar se confessar. Então, a finalidade nossa é participar da bem-aventurança. Se nós pesquisarmos no Google aí, o que é bem-aventurança, o primeiro resultado que vai aparecer é que bem-aventurança é uma felicidade plena. Então, bem-aventurança é uma felicidade plena. E lá vai ter escrito, é uma felicidade que só os santos participam. O próprio dicionário do Google, estamos pegando uma fonte muito confiável, diz que bem-aventurança é uma felicidade plena. Então Deus está querendo que eu e você participemos da sua felicidade plena. E plena felicidade nós só vamos ter em Deus. Não existe plena felicidade longe de Deus. Plenitude de todas as coisas só encontramos em Deus. Então a nossa finalidade é participar dessa bem-aventurança, dessa felicidade plena com o Senhor. E eu achei bonito que no catecismo vai dizer que o Senhor chama o homem desde sempre e ajuda-o a procurá-lo, a conhecê-lo e a amá-lo com todas as suas forças. Então o que está dizendo que Deus, até mesmo para amar a Deus, o primeiro passo não é nosso, é o próprio Senhor que dá o primeiro passo. O próprio Senhor dá o primeiro passo, porque Ele ajuda o homem a procurá-lo, ajuda o homem a conhecê-lo, ajuda o homem a amá-lo com todas as suas forças. O primeiro passo é de Deus. Sem a graça de Deus, nem amar o Senhor nós conseguiríamos. Sem o Espírito Santo, nem chamar Deus de Pai nós conseguiríamos. Então, a finalidade do homem que é participar dessa bem-aventurança é o próprio Deus que dá o primeiro passo, para que nós o conheçamos, o procuremos e o amemos de toda a nossa força. Então a finalidade nossa é
amar e servir a Deus, como falaram ali, de todo o coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. Só que existe algo que vem roubar de nós a nossa finalidade. Tem algo que vem tirar de nós a nossa finalidade. O pecado, ele vem cegar o homem. O pecado, ele cega-nos para a nossa finalidade. Então, enquanto Deus está dizendo, eu quero que vocês participem da minha bem-aventurança, o pecado vem para cegar o homem da sua finalidade. Então, tira-se o centro de Deus, né? Como nós cantamos aqui, tu és o centro da minha vida. Então hoje, com o pecado, nós vamos tirando Deus do centro, nós vamos nos colocando no centro. E aí a gente não consegue ter visão da nossa finalidade. Venerável Fulton Sheen vai dizer que a tragédia do mundo, a tragédia do homem de hoje, é que ele não acredita que tem uma alma para salvar. A tragédia do homem de hoje é que ele não acredita que tem uma alma para salvar. Então, enquanto nós aprendemos que a finalidade do homem é viver a bem-aventurança com Deus, então o Fulton Sheen está dizendo para nós que a maior tragédia de hoje é que o homem não acredita que tem que participar da bem-aventurança com Deus. Então o homem moderno hoje vive num hedonismo, num egoísmo. O homem já não procura viver os sonhos de Deus, não procura sonhar os sonhos de Deus, senão a simplesmente fazer aquilo que lhe é prazeroso. Então a frase que a gente escuta: se você está feliz, é o que importa, né? A pessoa às vezes está vivendo o pior pecado possível. Aí você olha para ela e fala assim: você está feliz? Tô. Ah não, é o que importa. Não é o que importa, meu. Nós não estamos nessa vida para sermos felizes aqui. Não foi para que nós fomos criados. Nós não fomos criados simplesmente para sermos felizes aqui nessa terra. Nós fomos criados para participar da bem-aventurança de Deus. E isso quer dizer que é ser feliz plenamente na eternidade. Então o homem hoje já não acredita que tem uma alma para salvar e busca simplesmente cumprir os seus prazeres. E aqui que bom que tem muitos jovens. Porque jovem, hoje nós somos muito tentados, você é muito tentado. Tem muitas ideologias entrando hoje no mundo que você vive. Muitas ideologias que querem te afastar da sua finalidade, daquilo que você foi criado para ser. Está falando que você tem que ser feliz a qualquer custo. Faz o que você tem vontade, faz o que te dá prazer e seja feliz, está tudo bem. E eu queria te dizer que não é isso que Deus te criou para ser. Deus te criou para participar da bem-aventurança dele. E para isso, nós vamos ter que renunciar muitas coisas. É o primeiro sofrimento da nossa vida. Então vamos renunciar o que for preciso para viver aquilo que Deus sonha para nós. É um sofrimento. Às vezes você não quer fazer, mas por atenção à voz de Deus, nós vamos renunciar. Porque eu não quero ser feliz aqui nessa terra. Eu quero pelo contrário, eu quero tomar a minha cruz e seguir Jesus. A cruz de Jesus foi sofrimento ou foi prazer? Você acha que Jesus sentiu prazer em carregar a cruz? Será que não doeu em Jesus? Foi sofrimento, meu irmão. Então Jesus já está nos ensinando que nós não estamos aqui para simplesmente fazer o que a gente quer. A gente não está aqui para simplesmente fazer o que dá prazer para nós. Não, não é isso. Nós estamos aqui para chegar a um propósito. Nós temos uma finalidade, nós temos um objetivo, que é participar da bem-aventurança com Deus. E se for preciso, nós temos que renunciar ao que for. Nós temos que abrir mão do que for. Nós temos que abrir mão dos nossos gostos, daquilo que nós pensamos, porque já não somos mais nós que vivemos, mas Cristo que vive em nós. Isso é renunciar o que for preciso. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Já não é mais o que o Marcelo pensa, já não é o que o Marcelo acha. Não, agora é o que Cristo diz sobre mim. Porque como diz Santa Teresinha, eu sou aquilo que Deus pensa de mim. É o que importa, é o que Deus pensa de mim. Então para Deus, o que Deus pensa de mim, é preciso que eu renuncie o que for preciso, e que eu comece a sonhar os sonhos de Deus. Saia do meu egoísmo, que eu me tire do centro, que eu me tire do centro da minha vida, porque o protagonista da minha vida não tem que ser eu, tem que ser o Senhor, porque é Ele que me ajuda a encontrá-lo, a conhecê-lo e a amá-lo. Então é preciso que nós comecemos a sonhar
os sonhos de Deus. Porque hoje Deus se tornou simplesmente um status. Hoje Deus se tornou um amuleto, uma frasezinha bonitinha de Instagram. Deus se tornou qualquer coisa, menos o Senhor da nossa história. Então é preciso que a gente entenda que o pecado vem roubar de nós, vem cegar-nos para a nossa finalidade. E nós temos que travar uma grande batalha contra o pecado. A palavra de Deus diz: vocês ainda não resistiram até o sangue contra o pecado. Ah, está difícil, eu não consigo vencer. Não, mas você não resistiu até o sangue contra o pecado. Ainda tem o que fazer, ainda tem solução. E o Senhor muitas vezes nos permite sonhar. Na verdade, o Senhor nos convida a sonhar. Mas como eu disse, é preciso que nós sonhemos os sonhos de Deus. Mas muitas vezes a gente está sonhando distante de Deus. E assim foi na vida de São Francisco. São Francisco, antes, Francisco tinha tantos sonhos. Francisco era um nobre, filho de comerciante. Ontem nós vimos o teatro, que peça linda. Nós vimos que Francisco era rico. Francisco era um jovem popular, extravagante. Francisco era um jovem que estava no meio do povo, que gostava de festa, que gostava de bebidas, roupas caras. Francisco tinha um sonho de ser cavaleiro, um cavaleiro famoso, de ser um herói de guerra, para que as pessoas pudessem ver como ele era bom. Esse era o sonho de Francisco, ser um grande cavaleiro famoso. Só que, e aí por isso ele se alistou em uma guerra, de Assis contra Perúdia. E nessa guerra era a oportunidade de Francisco realizar o seu sonho, ser famoso, um herói da guerra. Aconteceu algo marcante. Francisco foi preso, ficou preso por 1 ano nessa guerra. O sonho dele foi desfeito ali. E mais do que isso, depois dessa prisão, depois de 1 ano, Francisco foi acometido com várias enfermidades. Como a irmã citou ontem, Francisco morreu cego. Nessa época, Francisco começou a ter problemas na visão, problemas no sistema digestivo, começou a ter algumas enfermidades. Só que algo aconteceu nesse tempo. Francisco viveu uma experiência. Francisco, em meio à enfermidade, em meio ao fracasso do seu sonho, ele viu o seu sonho fracassado. Em meio ao fracasso, em meio àquelas feridas, aquelas enfermidades, Francisco viveu uma experiência que transformou toda a sua vida. Francisco viveu uma experiência com Deus. Francisco viveu uma experiência profunda com Jesus. E ali, Francisco encontrou Jesus. Então, o que eu queria te dizer é que às vezes a gente tem sonhado tantas coisas, e muitas vezes nós temos fracassado nos nossos sonhos. Às vezes a gente tem sonhado muitas coisas, mas os nossos sonhos têm sido frustrados, têm nos trazido feridas, marcas. Eu queria te dizer que assim como na vida de Francisco, Deus muitas vezes vai permitir o fracasso dos seus sonhos, para que você o escute e o encontre. Como nós escutamos no início, que Deus ajuda o homem a encontrá-lo e a amá-lo. Muitas vezes Deus vai permitir o nosso fracasso, muitas vezes Deus vai permitir as nossas feridas, para que em meio ao fracasso, para que em meio à ferida, nós o escutemos e o encontremos. Então, se hoje você está vivendo um fracasso nos seus sonhos, se hoje você está passando por alguma ferida, Deus está permitindo que isso aconteça, para que você o encontre diante de tudo isso, para que você o escute diante de tudo isso. É permissão de Deus para que você o escute e o encontre. E como nós podemos ver isso nas Sagradas Escrituras? Nós vamos ver aqui no filho pródigo. Você conhece a história do filho pródigo? O pai que tinha 2 filhos, o filho mais novo chegou para o pai e falou: pai, é o seguinte, me dá a parte da herança que me cabe, e eu vou embora da casa, cansei, não vou te servir mais. O que o filho estava querendo dizer para o pai quando ele disse isso? Quem que recebe a herança? Quando se recebe uma herança? Quando o pai morre. A gente recebe uma herança quando o pai morre. O pai daquele jovem estava vivo, ele pediu a herança. Então ele quis dizer para o pai: pai, é o seguinte, o Senhor para mim nesse momento morreu no meu coração, me dá a parte que me cabe da herança, e eu vou curtir do jeito que eu quiser.
E a palavra de Deus diz que ele foi para uma pátria distante da sua, e ele começou a curtir com aquele dinheiro. Ele foi para as festas, ele participou de orgias, ele viveu um bocado de coisa, só que chegou uma hora que aquele dinheiro acabou. E ali, diante do fracasso daquele dinheiro acabar, daquela herança acabar, ele foi até um lugar alimentar os porcos, e os donos dos porcos não deixavam ele sequer comer a comida dos porcos. Um homem que tinha herança, que gastou herança, um cara que era rico, gastou tudo que tinha, não podia mais comer nem a lavagem dos porcos. Um fracasso tremendo. E diante desse fracasso, ele viveu uma experiência. Ele falou: opa, na casa do meu pai, os menores empregados são alimentados melhores do que eu. Na casa do meu pai tem pão com fartura. Diante do fracasso, ele se lembrou que ele tinha um pai. Diante das feridas daquele momento, nas feridas que aquele momento causou na sua história, ele se lembrou que ele tinha um pai, que ele tinha um lugar para retornar. E o filho então chega para o pai e diz: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, faz-me de um dos teus empregados. E o pai então disse para ele: não, você não é meu empregado, você é meu filho. Chamou os serventes e disse: tragam vestes novas, anéis novos, sandálias novas, mate um novilho gordo e façamos festa, porque aquele que estava perdido foi encontrado. Então, diante do fracasso, o filho retornou para a casa do pai, e o pai restaurou a sua dignidade de filho. Diante do fracasso humano, diante do fracasso do filho pródigo, ele retornou para casa e o pai restaurou a sua dignidade de filho. Você não é um empregado, você não é só um servo. Você pode estar ferido, você pode estar machucado, você pode estar com muitos traumas, mas isso foi para que você pudesse escutar o Senhor e encontrá-lo, saber que você tem um lugar para voltar. Então, nessa manhã, se você está passando por algum fracasso, por alguma ferida, é momento de você entender que tem um lugar para você voltar. Se hoje o pecado tem causado na sua vida feridas profundas, se o pecado hoje tem causado na sua história fracassos profundos, eu quero que você tenha certeza que existe um lugar para que você possa voltar, que é a casa do Pai. Deus está te chamando nesse momento, em meio às suas dores, em meio às suas adversidades. O Senhor está te chamando para que você volte para a casa do Pai, para que você volte a cumprir com a finalidade que você foi feito para ser. E Francisco, então, depois desse momento, depois dessas feridas que a vida foi lhe causando, depois das frustrações, depois do fracasso dos sonhos que ele viveu, ele começou então agora a não mais sonhar simplesmente os seus sonhos. Ele começou a sonhar os sonhos de Deus. Francisco, vai e reconstrói a minha igreja. Francisco começou então a viver uma vida, uma forma de vida nova na igreja, que até então não se conhecia. Francisco, não é que o Francisco amava simplesmente os pobres, não é isso. Não é que Francisco amava os pobres, Francisco amava a pobreza. É diferente. Eu posso ser rico e amar os pobres, eu posso ajudar, mas Francisco não fez isso. Ele podia fazer. Francisco amava a pobreza, Francisco se fez pobre, junto com os pobres. Ele começou a sonhar os sonhos de Deus, ele começou a viver algo novo, um carisma novo, que até então não existia na igreja. Depois de um sim a Deus, Francisco começou a sonhar os sonhos de Deus. E eu quero te fazer uma pergunta, você que está aqui, meu. O que um sim pode gerar de frutos para os tempos atuais e para a eternidade? O que um sim dado a Deus pode gerar de frutos? O que o seu sim pode gerar de frutos a Deus? Porque Francisco deu um sim a Deus, e às vezes para nós, para ele pode ter começado como um sim pequeno. A palavra de Deus vai dizer em Mateus capítulo 13, versículo 31, Jesus falando do reino dos céus, ele disse: o reino dos céus é comparado a um grão de mostarda que um homem toma e semeia em seu campo. É esta a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se um arbusto maior do que todas as hortaliças, de sorte que os pássaros vêm aninhar-se em seus ramos. O reino dos céus, muitas vezes, a fé se apresenta como um grão de mostarda. Nós vemos a palavra de Deus falando sobre isso.
que é o menor de todos os grãos, mas que depois se torna uma árvore grandiosa, que até os pássaros vêm aninhar-se. Então, na nossa vida, o nosso sim, por menor que seja, pode ser um sim pequeno. A fé se apresenta muitas vezes através de um sim muito pequeno. A fé é como esse grão de mostarda, pequeno e misterioso. Mas quando nós recebemos a palavra de Deus, a semente do Evangelho, ele vai crescendo em nós e tomando formas inimagináveis. Assim foi com a vida de Francisco. Depois de dizer sim a Deus, depois de passar pelas feridas, de passar pelas frustrações do mundo, Francisco deu um sim a Deus, pequeno, misterioso, que ele não imaginava e que ele não esperava que poderia se tornar. E com aquele jeito de viver de Francisco começou a atrair outras pessoas a viver aquilo que ele vivia. Francisco começou a atrair jovens de todo o mundo. Não era só de Assis, foi de todo o mundo. Um desses que podemos citar, Santo Antônio. Santo Antônio já era sacerdote. Santo Antônio conheceu Francisco e largou tudo que ele tinha e falou: vou viver igual esse homem doido que está aí. Que loucura que esse homem está vivendo, eu quero viver essa loucura. A embriaguez sem o vinho. Eu quero também viver isso. Através da vida do Francisco, através da vida de Francisco, através do sim de Francisco, muitos outros sims foram sendo dados. E com a vida de Francisco, eu quero te exortar. O que o seu sim, meu irmão, pode gerar neste mundo que nós vemos. O que o seu sim pode gerar aqui em Anápolis. Pessoal de Corumbá, né? É Corumbá mesmo, vocês são? Catalão, desculpa. O que o sim de vocês pode gerar em Catalão? O que o nosso sim pode gerar neste tempo atual, mas no tempo futuro, para a eternidade? Eu me lembro quando eu fui na Canção Nova ano passado, a primeira vez que eu entrei na Canção Nova, e aí eu saí de perto dos meninos e eu fui andar na Canção Nova, e eu fiquei impactado com aquilo. Entrei no rincão da Canção Nova, que esse ano colocou quase 200 mil jovens no PHN, e eu olhava para aquilo ali e eu ficava assim: meu Deus, o que o sim de uma pessoa é capaz de gerar, o que o sim de um homem, do Monsenhor Jonas Abib foi capaz de gerar. Pensa, quantos encontros, quantos eventos tem na Canção Nova, quantos jovens, 200 mil jovens escutando a palavra de Deus através do sim de um homem que já faleceu, mas que perdura ainda o seu sim, e o sim dele vai gerando inúmeros sims. Como hoje nós podemos ver na vida de Francisco, há 1000 anos atrás, há 800 anos atrás, um homem que deu sim a Deus, e até hoje o sim dele vai gerando outros sims. Nós estamos aqui na paróquia São Francisco de Assis, da Ordem dos Frades, que vivem aquilo que Francisco viveu há 800 anos atrás, meu irmão. E aí o que o seu sim pode gerar no mundo? O que o seu sim dado a Deus de verdade, mesmo em meio às suas feridas, assumindo essa vida nova que Deus quer te dar, o que essa vida nova pode gerar na vida dos outros que convivem com você? Francisco não era diferente de nós. Francisco era um homem como nós, de carne e osso. Tinha seus pecados, tinha os seus problemas, as suas dificuldades, tinha o seu espinho na carne, como nós temos o nosso espinho na carne. Mas Francisco disse sim a Deus, mesmo em meio às suas feridas. Francisco assumiu a vida nova que Deus tinha para ele. E deixa eu te falar, Francisco não parou de sofrer, mas o sim de Francisco continua gerando outros sims para Deus, para a eternidade, até hoje. E por que o seu sim não pode gerar? Não pode gerar frutos que vão começar hoje, mas que podem perdurar por toda a eternidade? A nossa vida, a partir do momento em que nós assumimos a vida nova que Deus quer nos dar, a nossa vida passa a ter um propósito, que é gerar incontáveis amigos para o céu. Quando eu faço uma experiência com Deus, em meio às minhas feridas, em meio aos meus fracassos, eu assumo a vida nova dele, a vida que Ele quer para mim. Então a minha missão agora, meu irmão, é gerar incontáveis amigos para o céu. Que através da minha vida, através da minha experiência com Deus, as pessoas consigam também viver uma experiência com Jesus.
Então, em meio às suas feridas, você é capaz de dar uma resposta para o Deus que te chama em meio às dores. Em meio às suas dores, aos seus fracassos, é capaz de brotar uma vida nova que Deus quer te dar, e que nós não sabemos quão impactante isso pode se tornar. Nós não sabemos, mas no nosso meio podem ter pessoas que daqui a um tempo vão ser canonizadas pela igreja, e o seu sim vai perdurar, e muitas pessoas vão seguir a Jesus através da sua vida. Aleluia! Rezo a Deus por isso, para que se levante em Anápolis, em Catalão, aonde quer que esteja, todos nós aqui, para que se levantem pessoas com vidas novas, mesmo em meio às suas dores, assumam o chamado de Deus, porque o nosso sim pode ser de fato semente para novos cristãos, como é o sangue dos mártires. Mas isso tudo depende de uma resposta que os santos foram capazes de dar a Deus: assumir a vida nova, renunciar o que for preciso. Eu peço muito a Deus isso, que a minha vida seja de fato o meu louvor, que a minha vida seja uma oração, que a minha vida seja gerar incontáveis amigos para o céu, que as pessoas, ao conversarem comigo, independente do que for, pode estar falando comigo sobre futebol, sobre qualquer outra coisa, que a minha vida seja um testemunho da graça de Deus, que ela foi operada na minha vida, que me tirou das minhas feridas, que me tirou da cegueira do pecado, e que hoje eu tenho uma vida nova. Francisco foi testemunho, ele mesmo falava, né? Prega o evangelho, se for necessário, use palavras. O homem pregava sem precisar falar nada. Por quê? Porque ele já vivia uma oração constante. A vida dele é uma vida nova, uma vida convertida. Aquilo evangelizava. E por que não podemos sonhar com essas coisas? Deus não nos chamaria para algo que fosse impossível nós alcançarmos. Após a ferida, após assumir a vida nova, é preciso voltar ao plano original de Deus, a procurar viver a bem-aventurança, a escutar a voz de Deus e a encontrá-lo, e a viver os sonhos de Deus para nós. E o sonho de Deus é esse: Levítico 11:44, sede santos, porque eu sou santo. Seja bem-aventurado, porque eu sou bem-aventurado. Isaías 53 vai dizer em um dos versículos que, em verdade, uma profecia sobre Cristo, Ele tomou sobre si as nossas feridas, as nossas dores, os nossos pecados. Ele assumiu sobre si, e graças às suas chagas, graças às suas feridas, nós fomos curados. Das feridas a vida nova. É das feridas de Cristo que gera vidas novas. É das feridas de Cristo no alto da cruz que a nossa vida nova foi comprada. Cristo pagou a dívida do pecado que eu e você não podíamos pagar. Por isso hoje a resposta que nós temos a Ele não pode ser outra, a não ser uma resposta de um sim decidido, de amá-lo sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração. Porque é dele que vai brotar a vida nova. E que se levante no nosso meio uma geração santa. Que se levante no nosso meio famílias santas. Que se levante no nosso meio sacerdotes santos. Que se levante no nosso meio jovens santos. Que se levante no nosso meio jovens que vão dar testemunho diferente no tempo que nós vivemos. Que se levante jovens no nosso meio que vão dizer que, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao fracasso, mesmo em meio às feridas, nós dizemos sim a Deus. E nós nadamos contra a correnteza. Nós queremos ser santos. Que se levantem sacerdotes no nosso meio, que mostrem ao povo de Deus que, mesmo em meio à dor, mesmo em meio às renúncias, de renunciar ao mundo, de renunciar aos prazeres do mundo, vale a pena viver uma vida com Deus. Que se levantem famílias novas, santas, que dão testemunho que vale a pena ser de Deus, que vale a pena renunciar o que for preciso para fazer a vontade de Deus. E que o nosso sim perdure.
daqui 800 anos, que as pessoas possam estar lembrando daquilo que nós vivemos. E que se não lembrarem, tá tudo certo. Como diz Bento XVI, há santos que só Deus sabe o nome, tá tudo certo. Se não se lembrarem de nós, o importante é que a nossa parte a gente fez. Mas por que não pensar que daqui a 800 anos alguém vai estar lembrando, vai estar sendo resposta a Deus através do sim que nós demos hoje? Eu não sei vocês, mas eu sonho com isso aí. Eu sonho em ser santo. Eu sonho em fazer a vontade de Deus. Pode me achar arrogante, pode me achar o que for, mas Deus me chama a ser isso. Eu sonho em ser santo. E eu não vou parar. Assim como Santo Agostinho diz: Senhor, é duro te seguir, mas é impossível te deixar. Quando nós vivemos uma experiência com Deus, meu irmão, vai vir dor, vai vir ferida. Padre Pio diz, né? O que leva o cristão a acreditar que Cristo coroado de espinhos, nós seremos coroados de rosas? Então vai ser difícil, vai ser doloroso. Senhor, é duro te seguir, mas Senhor, é impossível te deixar. Então que hoje nós possamos fazer das nossas feridas, como Francisco fez, dos nossos fracassos, como Francisco fez, a resposta para uma vida nova, um retorno ao plano original de Deus. E que se levante uma geração nova, e que se levante homens novos, mulheres novas, sacerdotes novos, religiosos novos, tudo isso santo. Que se levante um povo santo. Todos os lugares que a gente vai, o povo, quando se fala que é de Anápolis, o povo fala: nossa, lá é muito bom, tem tantas ordens, tem tanta coisa, o povo, tudo de Deus. Meu irmão, nós estamos num lugar privilegiado, de verdade. Fui pregar uma vez na Bahia, que tinha missa uma vez no ano para o povo. Se você quiser participar da missa todos os dias, você pode. Em todas as paróquias, se você quiser. Você quer confessar todos os dias? Vai dar certo. Segunda é a folga dos padres. Você vai achar um canto que vai ter um padre que vai te atender a confissão. Nós estamos num lugar que é semente. Então desse lugar tem que brotar homens e mulheres santos. Porque a palavra de Deus diz que o mundo aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. A criatura, a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Que nós nos manifestemos. Que nós sejamos voz para esse tempo. Que nós sejamos testemunho desse tempo. Que nós sejamos os santos desse tempo. Amém? Te convido agora a ficar de pé então, para nós finalizarmos esse momento. Feche seus olhos nesse momento. E eu quero te convidar nesse breve instante de oração que nós vamos fazer, a você pensar hoje na sua história, na sua vida. Talvez quais são os fracassos que você está vivendo hoje? Quais são as feridas que você está passando hoje? Esse é o momento que Deus está te dando a oportunidade de escutá-lo, de procurá-lo, de conhecê-lo, de amá-lo. É uma oportunidade de Deus. É Deus que está perto de nós, permitindo que nós, mesmo em meio às nossas feridas, encontremos a vida nova que Ele quer nos dar. Para que nós voltemos a sonhar em viver a sua bem-aventurança. Que nós voltemos a sonhar em viver os sonhos dele para nós. E para viver esses sonhos, meu irmão, é preciso descobrir a alegria de ser muito mais do que ter. É preciso descobrir a alegria de abrir mão de tudo só para ter a Deus. É preciso descobrir a alegria de renunciar o que for preciso para sonhar os sonhos de Deus para nós. Descobrir a alegria de sonhar
e de renunciar o que for preciso para assumir a vida nova que Deus tem para nós. Por isso, no tempo dessa canção, eu te convido a fazer uma oferta a Deus, mas não é uma oferta de um bem material. Quero te convidar a ofertar a Deus a sua vida, ofertar a Deus os seus sonhos, ofertar a Deus a sua história, e deixar que nesse momento o Espírito Santo nos convença da vontade de Deus, ela que é boa, perfeita e agradável. Descobramos hoje junto com o Senhor a alegria de ser muito mais do que ter, a alegria de estar com o Senhor, mesmo em meio às dores, mesmo em meio às frustrações, aos fracassos, às feridas, a alegria de permanecer. Eu descobri a alegria de estar e somente estar, de nada pedir e só descansar na tua presença, Senhor. Eu descobri a alegria de ser muito mais que ter, de tudo perder pra tudo ganhar, a tua presença, Senhor. Eu abro mão de tudo só pra ter a ti. Esqueço meu futuro só pra te seguir. Eu abro mão de tudo só pra ter a ti. Esqueço meu futuro só pra te seguir. Eu descobri a alegria de estar. Eu descobri a alegria de estar e somente estar, de nada pedir e só descansar na tua presença, Senhor. Eu descobri a alegria de ser muito mais que ter, de tudo perder pra tudo ganhar, a tua presença, Senhor. Canta isso. Eu abro mão de tudo só pra ter a ti. Eu abro mão de tudo só pra ter a ti, só pra ter a ti. Esqueço o meu futuro só pra te seguir. Esqueço o meu futuro só pra te seguir. Mais uma vez, eu abro mão de tudo só pra ter a ti. Canta isso. Eu abro só pra ter a ti, só pra ter a ti. Esqueço o meu futuro, esqueço só pra te seguir. Pode ser melhor, vamos dar mais a Deus, vamos dar o nosso tudo ao Senhor. Eu abro mão de tudo. Eu abro mão
seguir. A tua graça me basta, é melhor do que a vida. A tua graça me basta, é melhor do que o pecado. A tua graça me basta, é melhor do que a vida. A tua graça me basta, é melhor do que o pecado. Eu abro mão de tudo, eu abro só pra ter a ti, só pra ter a ti. Esqueço meu só pra ti. Pra finalizar bem bonito pro Senhor, a nossa oferta ao Senhor. Eu abro mão de tudo, eu abro só pra ter a ti. Esqueço meu futuro só pra te seguir. Sim, Senhor, nós queremos renovar essa nossa oferta. Nós queremos ofertar tudo que nós temos, tudo que nós somos. Nós queremos ofertar o nosso coração, Senhor. Mesmo em meio às nossas feridas, mesmo em meio às nossas dores, mesmo em meio às nossas dúvidas, mesmo em meio às nossas frustrações, aos nossos fracassos, nós queremos renovar a nossa oferta. Mesmo em meio às feridas da nossa vida, nós queremos assumir a vida nova que o Senhor tem para nós. Por isso hoje nós somos capazes de abrir mão de tudo, de renunciar a tudo, de renunciar ao pecado, de renunciar aos prazeres, para viver a vida nova que o Senhor tem para nós. Nós queremos ofertar a nossa juventude, ofertar a nossa vida adulta, a nossa paternidade, a nossa maternidade, o nosso sacerdócio, a nossa vocação. Nós queremos ofertar tudo isso, porque de nada adianta sonhar com isso, se não for sonhar com o Senhor essas realidades. Sim, Senhor, por isso nós ofertamos tudo isso, para que a nossa vida gere incontáveis amigos para o céu, para que a nossa vida, Senhor, gere também nos outros muitos sims, que talvez nós não colheremos esses frutos, mas que a Tua graça colherá, que o tempo colherá, Senhor. Por isso nós somos capazes de abrir mão de tudo. Eu abro mão de tudo só pra ter a ti. Esqueço meu futuro só pra te seguir. Consagrando a nossa vida, a nossa história, a nossa vocação, a Virgem Maria, ela que é refúgio dos pecadores, consolo dos aflitos, seguro, porto seguro a todos aqueles que a procuram. Nos escondamos hoje, né, no Imaculado Coração da Bem-aventurada Virgem Maria. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São Francisco de Assis,